Fala galera, bom dia. A gente está aqui na Praia dos Pescadores, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. E dessa vez eu vim entrevistar o Moa. Ele é um cara que foi indicado aqui pelos próprios guarda-vidas também, tido como referência, um bombeiro que trabalha já há bastante tempo, um guarda-vida que trabalha há bastante tempo aqui nessa área, que está no GBMar já há bastante tempo, ama o serviço e, de certa forma, vai estar passando um pouquinho do conhecimento dele o restante do Brasil, para todo mundo. Algumas curiosidades que vão ser atendidas, curiosidades que pelo menos eu tenho lá do Rio de Janeiro. A galera do Espírito Santo, a galera do Nordeste também vai poder entender um pouco mais como funciona o serviço de guarda-vida aqui em São Paulo, né? Porque tem muita coisa diferente, né? São várias culturas salva-mar diferentes, né? No Rio é uma coisa, Maracaípe é outra coisa, pô, Nordeste, Florianópolis, São Paulo também é diferente. Então, eu também não conheço bem, foi a indicação da galera, né? E de certa forma, assim como os outros entrevistados, eu também vou estar me surpreendendo com algumas respostas, né? Já que, assim como quem está assistindo, né? Já porque não te conhece. Mas vamos lá, o que eu sei é que você é um cara que pratica muitos esportes, apaixonado também pelo serviço de guarda-vida, né? E, e praticamente isso. E que foi indicado pela galera aí. Então, moço, se apresenta aí, fala um pouco aí conta um pouco da tua história primeiro antes de entrar para ser guarda-vidas, antes como é que tu foi criado, se tu era da região da praia mesmo, ou se tu era do interior do estado de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um estado grande pra caramba, né? E a maior parte da população tá no interior, né? Não tá nem no Sim. litoral. É. Então conta aí um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Moacir, né? Tenho 47 anos. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim com 7 anos de idade para São Vicente, né? E morando no bairro de periferia ali. Mas minha mãe sempre, ela é paranaense, né? Apaixonada por praia. Então ela começou a me conduzir a frequentar a praia porque ela era caiçara, amava ir tomar o seu sol, curtir os seus dias na praia lá. Então, desde então, eu fui sendo criado nessa cultura de praia desde criança. E aí eu lembro que uma vez tem um programa interessante, que é o Fábio Porchat, que apresenta um programa que fala que história é essa, Porchat? E aí tem uma pergunta que ele faz nesse programa que é assim: qual a sua memória que você tem lá de criança lá? E aí eu tenho uma memória assim muito forte que eu lembro eu, tipo, meu, uns 7, 8 anos de idade, na praia com a minha mãe. Aí eu lembro de eu estar. Eu nem sabia que existia a Porta do Sol, mas era na biquinha de frente para a Porta do Sol, que é uma onda muito especial ali em São Vicente que nós temos. Eu não conheço. É muito especial essa onda. E aí eu lembro de estar vendo uma galera surfando, um pessoal surfando lá, e eu lembro do cara fazendo os movimentos corporais de surf, né? E aí eu, uma criança, falei assim, mãe, eu quero fazer aquilo ali, fazer essa posição aqui. E aí eu falei assim, puta, meu. E aí ela falou assim, fica assim, eu juro por Deus, cara, eu lembro disso. Fica assim. Aí ela pegou a máquina, era analógica, né? Aquela de revelar o filme, tirou a foto, eu de sunguinha lá, fazendo a posição de karatê, que eu queria ficar em cima de uma prancha, não sabia nem que esporte era aquele. E Uma aí pessoa de que fez karatê. posiçãozinha de karatê ali, muito legal, cara, muito legal. E aí, apaixonado por aquilo. E Tava aí, com quantos anos aí? eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, bem pequenininho Ai, mesmo. E aí a gente, pô, ela falou, meu, eu quero, eu comecei a infernizar ela depois de ter visto isso, aí foi quando eu tive a oportunidade de ter uma primeira prancha de isopor. E aí eu comecei a surfar com a prancha de isopor, aí quebrou no meio, aí comecei a surfar com outra, e aí eu fui me desenvolvendo e cresci surfando, cara. A segunda prancha que eu São tive, Vicente, São isso. Vicente, foi em 85, 86, Caramba, comecei a surfar. porra. São os primeiros registros que eu tenho ali. E aí desde então eu nunca mais, cara, larguei o surf assim. Eu Quase fui 40 anos de surf já, hein? quase 40 anos de surf. Eu fui migrando, na verdade, eu sempre mantive o surf, indo pro skate, mas continuei surfando. E aí, com o passar do tempo, fui me interessando por outras modalidades de surf, né? Mas aí, e foi assim, cara, essa parte assim, mais voltada ao esporte, né? Ao surf, assim, antes de entrar na polícia, né? Entendi. Aí acredito que foi isso que te motivou a fazer o concurso para guarda-vida, né? E como é que foi essa situação? Porque eu sei que aqui em São Paulo, né, diferente de alguns estados, pelo menos do Rio, é o concurso de policial, bombeiro militar, né? Porque no Rio ou é para polícia militar ou é para o corpo de bombeiro. Sim. E aí dentro do corpo de bombeiro você faz o concurso ou para combatente ou para guarda-vida.
sim. Aqui você faz para policial, bombeiro, militar, como é que funciona isso? Aqui, bom, aí o meu interesse, né? O meu interesse surgiu que eu, pegando onda, né, direto ali, eu lembro dos guarda-vidas passarem fazendo prevenção, um trabalho muito antigo, né? O GBMAR, a essência do GBMAR é prevenção. E aí eu lembro de estar passando os guarda-vidas e eu olhei e falei assim, meu, esses caras são os caras, porque são os xerifes, são os donos da praia, né? E eu falei assim, meu, será que tem coisa melhor do que ser surfista? Deve ser a única coisa que seja compatível, tão boa quanto surfista, ser guarda-vidas, né? E aí, beleza, isso ficou na minha memória. Eu falei, meu, eu quero ser um dia um xerife do mar, né? Ser um guarda-vidas ali. Achei incrível. E aí, as coisas foram acontecendo na minha vida e aí abriu o concurso da Polícia Militar. Aí a minha irmã me deu um toque, falou assim, ó, Juninho, que ela me chama de Juninho, abriu o concurso da polícia, tal. Aí eu falei assim, puta, fazer polícia? E aí eu fui procurar saber, eu descobri que a polícia ela é integrada com as outras unidades de segurança pública aqui no estado, né? Então, o policial rodoviário, ele faz o mesmo concurso da Polícia Militar. O policial rodoviário, ele é um policial militar rodoviário. O policial do GAT, ele é um policial militar do GAT. E o Corpo de Bombeiros, né, o parte de guarda-vidas, na época era terceiro GBS, que era o terceiro agrupamento de busca e salvamento. E aí eu peguei, fiz a inscrição, na época exigia, era em 96, eu fiz a inscrição, para começar a escola em 97. Então, desculpa te cortar, então o cara que o profissional que ele é do GBMAR, ele é um policial militar do GBMAR. Ele é um policial militar. De base, ele é um policial militar do estado de São Paulo. Sim. Ele pode se movimentar dentro do estado, de todo o estado de São Paulo. Por exemplo, hoje eu estou aqui no GBMAR, por algum motivo eu quero viver novas experiências. Eu posso ir trabalhar lá na divisa com o Mato Grosso, como policial. Entendi. Ou com em alguma cidade do interior. Ou no corpo de bombeiros. Eu posso ir para o corpo de... Então tem essa livre movimentação dentro de todo o estado. Que pode ser bom e ruim, né? Também ao mesmo tempo. Porque o cara que quer ficar aqui na praia, quer ser guarda-vida, ele também não quer ir para lá e às vezes pode acabar caindo, de repente, uma reclassificação, alguma coisa, né? Natural da carreira. Sim. No caso, no concurso para sargento, né? Ele faz a prova para sargento, aí ele faz o curso da parte específica de policiamento, depois ele faz a parte específica do Corpo de Bombeiros, e aí a classificação vai acabar colocando ele em algum lugar no estado de São Paulo. Aí essa movimentação ela é bastante ampla. Normal. Entendi. Então, o cara, no seu caso, você prestou o concurso para ser policial militar, você estava contando a história que a tua irmã foi e falou para você fazer o concurso, e aí como é que foi? Isso. Aí eu prestei, no caso, o edital era para ser policial. Sim. De infantaria, né? Policial de rua lá. E aí eu prestei o concurso, mas já durante a minha escola de soldado, né? Tava acontecendo a escola 96 milhão, que a gente chama, né? Conforme os anos que a gente entra, a gente chama apelida, né? Que é sim. 102, 96, 89. Mas não tem nada a ver com o ano, né? Tem a ver com o ano. Então isso foi em 96. Isso, em 96, em 97, quando eu entrei, tava acontecendo a escola dos 96, que era um edital específico para o grupamento do GBMAR, que era o terceiro GBS. Então, houveram alguns editais que eram específicos para ser guarda-vidas. Entendi. Então, aí os caras estavam fazendo o curso. E aí eu olhei e falei assim, meu, essa galera tá fazendo bombeiro aqui, né? E eu tô fazendo curso de policiamento. Aí fui procurar saber. Eu falei assim, caramba, então é diferente o negócio. Mas é possível migrar. E já a gente aluno, né, a imagem do cão, a gente compra tudo, né? Aí quando eu tinha uma lojinha dentro da escolinha de polícia, eu já na escola de policial, mas já tava vislumbrando ser guarda-vidas. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bolsa do grupamento de salvamento. Nem era do grupamento. Não, nem era. Falei, eu quero ser isso aqui, cara. Isso foi em 97? Isso em 97. Na verdade, tu tinha que ter prestado o concurso em 96, né? Não então, prestou por falta de conhecimento. Assim. Isso, e eu tava servindo tiro de guerra no Paraná nesse período. Então eu servi em 95, né? Me alistei em 94, 95 tava servindo, que era o período de inscrição para a turma de 96. Que o período esse processo seletivo ele demora, né? Quase um ano de antecedência. Então a pessoa que se inscreve hoje, né, na Polícia Militar, o processo seletivo ele demora quase um ano. Provavelmente porque são várias vai começar o curso de formação em 2024. Isso, exatamente. Entendi. Entendi. E aí, beleza. Aí tu entrou em 97 pro policiamento e se formou assim nessa parte básica do policial. Sim. Aí você foi trabalhar onde? Isso. Aí eu fui trabalhar no... Já foi direto pro GBMAR? Ou... Não. Aí eu fui direto pro 39º Batalhão. É um batalhão em São Vicente. Né? Parte de policiamento, isso. Já na minha regiãozinha ali, né? Já foi bom que foi pra perto de casa e numa região de praia, né? Já fiquei ali. Mas ainda não era o que tu queria. Não, era o que eu queria ainda. Mas aí eu já fui classificado ali. Na época era o pelotão de eventos,
que era adido à Força Tática, né? Que é a parte de operações, cobrir eventos. E aí eu fiquei servindo ali 3 anos e pouquinho. Até foi legal tocar nesse assunto, porque eu e mais 5 policiais, nós fomos as primeiras guarnições na modalidade de policiamento com quadriciclo na faixa de areia. Entendi. E aí eu fui a primeira guarnição do estado de São Paulo, né, junto com o Pina, com o William e o Tavares, que a gente fazia a parte da parte da segurança ali na Você praia. não era guarda-vida Não, específico, mas você já estava trabalhando na praia já, como policial militar e de como repente até apoiando o serviço de guarda-vida. apoiava o serviço de guarda-vidas com criança perdida, trabalhava com aquela parte com essa parte também da relação pública, né? Fazia primeiros atendimentos de maus clínicos, né? De mal súbito. E a galera já sabia que tu pegava onda, que tu queria ir pro GBMAR? Sabia, sabia. O pessoal, era muito jovem, né? Tava com 19, 20 Ah, anos. não vi. Então, aí eu tinha todo aquele estilo de surf, né? Até a farda, eu Pele usava calça, queimada, pele né? queimada, a farda da minha calça, eu usava uma calça meio largona, assim, tipo de skatista, pra ficar mais à vontade. Aí o pessoal, o meu nome, sobrenome Parra, né? Então o pessoal, o Parra, o Parrinha, tal. Então tinha um apelido, o pessoal falava, o Parra surfista, tal. Isso foi até legal, porque de alguma forma acabei, éramos nessa época, né, poucos policiais surfistas, né? Então, Uhum. nessa época, eu acabei, de alguma forma, inspirando Pô, alguns maneiro. colegas de surf a entrar na Polícia Pô, Militar. que maneiro. Inclusive, hoje, o Sargento Mota, que participa do evento que vocês vão participar agora Sim, o da Moto, competição Moto. Motinha, né, o Mota, Sim. ele falou para mim, ele falou assim, pô, eu era civil ainda e admirava você, porque você já era um policial surfista Pô, e que tal. Então, a maneiro. gente, sem querer, né, meu, não conhecia, assim, de ter uma relação diária ali no mar e tal, mas a gente vê como é legal uma boa postura, uma boa conduta, inspirar outras pessoas a entrar na É, instituição, sim, né? isso é bem legal. E me lembrou de um camarada que eu tenho lá na Guarda do Embaú. Como é que é? Antes de eu falar desse cara, tipo assim, ele já passou por algumas situações. Ele é praça de 82, eu acho. Cara muito antigo. E também foi um dos primeiros surfistas a entrar para policial militar, lá no caso de Santa Catarina. E, tipo assim, naquela época era outra coisa, né? Ele falou que ele sofreu muito preconceito por ser surfista. De repente, ele tinha esse lado positivo também de influenciar outros surfistas a entrarem para a polícia militar, mas ele remete muito o quanto ele sofreu naquela época, porque a galera tinha um pensamento mais arcaico, né? Mais, pô, preconceituoso. Tu passou por isso também? Ou nessa época a galera já estava com mais cabeça aberta? Como é que. Cara, eu passei sim um pouco, passei. Só que acabei driblando isso com uma boa conduta, um bom comportamento, de sempre chegar no horário, ser ético, tratar o meu público, tanto interno como externo, bem. E aí eu fui ganhando meu espaço, o respeito no dia a dia ali. Mas tinha sim ó, os policiais mais antigos ali, Que era meio meu, ruim. fala, maconheiro, isso, aquilo, outro, via com maus olhos. Inclusive, eu não conseguia nem chegar na roda de conversa desse pessoal assim, entendeu? Mas aí eu fui com calma, ganhando o meu respeito, ganhando meu espaço ali. Mas realmente houve essa resistência. Mas foi uma coisa assim que, cara, eu sempre fui muito desencanado do que as pessoas possam pensar de mim. Sim. Então eu deixava eles falarem o que eles quisessem falar, porque é a liberdade de cada um e fazia o meu papel, que era chegar cedo para trabalhar, que era para cumprir com respeito, né, as ordens, até a disciplina necessária, e fui driblando isso. Maneiro. E isso é legal comentar sobre isso, porque do mesmo jeito que tem um preconceito assim, antigamente tinha mais, por parte da instituição ao surfista, também tem um pouco de preconceito do próprio surfista à instituição, né? No sentido de, porra, você militar, militar é tudo quadrado, pô, os caras chato pra caramba, eu sou mais da praia, eu sou mais, pô, mais livre e tal. Tem um pouquinho, assim, e aí muitas das vezes o cara não se imagina sendo militar, essa palavra acaba até assustando um pouquinho. Mas é maneiro você é um exemplo disso daí, de que é um cara que já foi criado na praia, estava sempre surfando e decidiu fazer a prova para militar. Sim, Você recebeu também um pouquinho de preconceito, mas acabou driblando isso com os bons serviços que tu desempenhava ali, né? foi. Isso é legal. E agora falando desse colega meu lá do Sul, ele falou que te pegavam muito no pé dele. Ele foi transferido várias vezes e também era um excelente profissional. O pessoal tinha que fazer revista de armário, fiscalizava o armário dele na época. Você acha que
E acho que nem era No de 80 e pouco, acho 82. que ele era de 70 e pouco. Ah, então, muito mais ríspido, né? É, muito Muito mais. Aí o mais. pessoal, porra, olhava o armário dele, tinha umas implicâncias, né? Tinha que botar em alguma riada, alguma patrulha ruim e tal. Não, aí bota fulano. E aí os próprios companheiros dele falando assim, pô, vocês ficam pegando no pé do cara. O cara é excelente profissional, cara bom pra caramba e tal. Mas ele nunca ficou muito sossegado. Sempre pegavam no pé dele, sempre atribulavam ele. E o maneiro é que uma vez ele veio competir lá em Ubatuba e ele acabou ganhando o campeonato. Ele, pô, no discurso dele, ele contou toda essa história, falando como ele era grato por estar vivendo aquele momento ali e tá vendo assim o surf dentro do militarismo, né? Porque é um campeonato de surf militar, então. E tava vencendo. Ele, pô, depois de tudo que eu passei, meu irmão, desde o início Nossa, da minha carreira, hoje ele já tá aposentado. meu Deus. Entendeu? E ele, pô, se emocionou, chorou, a galera vibrou lá com a história dele também, pô, foi bem legal. Então, mas aí, continuando na gente aqui, aí você se formou, foi lá Por que que você já não migrou direto para... Você estava no patrulhamento de São Vicente, por que que você já não migrou direto para o GBMA? O que que faltou? Quanto tempo você ficou no patrulhamento para você ir para lá? É. No caso, dentro da Polícia Militar, a gente precisa fazer um documento, né? Que é um pedido de transferência, né? Então, ou você fazia a permuta, ou você fazia a transferência. E aí tinha rumores, né, nesse período, logo que eu me formei assim, que a polícia, o bombeiro ia se separar da polícia militar. E aí falava-se assim, em perder estabilidade, falava assim muitas coisas. E aí eu tava quase para fazer uma permuta com um colega que era guarda-vidas que queria sair para ir para o policiamento. E aí eu achei nesse período achei por bem esperar um pouquinho. E aí, mas aí eu vi que isso não ia acontecer, que eram só rumores, só boato e tal. E aí eu fiz o pedido de transferência mesmo, né? Cara, nessa época demorava muito para fazer sair do policiamento para ir pro GBMAR. Eu fiquei 3 anos e meio esperando. Eu Caramba. demorei 3 anos, Após o pedido. após o pedido. Eu demorei 3 anos para ter a certeza de que eu queria realmente sair e fiquei mais 3 anos e meio esperando a minha movimentação. E aí tem uma curiosidade. Quando saiu a minha movimentação, pô, 3 anos acontece muita coisa, Sim, né? sim. E aí, só que nesse período que eu fiz o pedido de transferência, eu comecei a fazer a minha faculdade de fisioterapia. Sou graduado em fisioterapia com especialização em Pilates, né? Legal. E aí eu comecei a fazer, tava fazendo a fisioterapia. E quando saiu a minha transferência, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô quase para me formar, eu tenho que fazer o estágio. Eu sei que no policiamento a mobilidade de horários ela é enorme, né? Nós sabemos, né? Trabalha à noite, trabalha de dia, são várias escalas, várias formas de trabalhar. Já no Corpo de Bombeiros, no GBMAR, a escala era 12 por 36, Fixa. fixa. E o meu estágio seria de segunda a sexta corrido. Então, a quantidade de pessoas que trabalham nos turnos noturnos, que é para cuidar do quartel, né? Que são os caras que ficam responsáveis pelo quartel à noite, é muito pequeno, né? E geralmente pessoas muito antigas, com algumas lesões, que já estão impossibilitadas de trabalhar na praia. Eu falei, meu Deus, e agora? Cara, eu fiz um documento cancelando o meu pedido pro GBMAR. Que isso, sério? Sério, velho. Aí demorou tipo, uns 2, 3 dias, eu peguei e fiz o cancelamento do cancelamento. Eu falei, não, dane-se tudo, vou pro GBMAR e eu dou um jeito para terminar a faculdade. Caraca. É, Foi na cara e na foi coragem, na cara e meu na irmão. Vamos ver o que coragem, que vai porque eu dar. tava, eu falei assim, puta, eu tava no policiamento, tava tudo muito certinho, eu tava trabalhando na ronda comercial, o meu comandante tinha uma confiança muito grande em mim, no trabalho que eu fazia, então assim, eu tinha uma viatura certinha para trabalhar, fazer tudo certinho, e eu ia pra uma vida nova, né, meu? Sim. Você chegou numa outra unidade, você estaca zero, recruta total de novo, não tem uma história, né? Você não escreveu um capítulo ainda, muito menos um prefácio, nada. Então, aí eu falei, vou, aí fui. Cara, aí foi assim uma mudança assim gigantesca, né? De você um dia estar assumindo um serviço e vendo, olhando lá, qual é o caráter geral de hoje? Indivíduo trajando tal roupa, roubou tal lugar, viatura, esse carro foi roubado, essa moto, isso, aquilo outro. E você assumiu outro dia, numa unidade, o cara vem, te dá uma sunga, te dá uma camisa de lycra. Você assume o serviço lá que ainda não tinha um curso de guarda-vidas, então eu tinha que assumir, saber tábua de maré, Maré. fase de lua, então eu tinha que passar isso na comunicação. Eu falei assim, não acredito. A mudança é Brusca. gigantesca, brusca. Aí eu falei, não é possível que eu tô vivendo um sonho desse, cara. De ir trabalhando com um lado ruim da sociedade, né? E aí daqui a pouco você tá trabalhando com a natureza, completamente diferente. Então foi uma transição, assim, muito, muito grande, assim, muito interessante.
E tem mas agora voltando para a parte do policiamento, tem alguma coisa que tenha te marcado bastante lá, nessa parte do policiamento, tanto negativa como positiva? Algo que tipo assim, pô, que experiência ruim que eu vivi, ou tipo, pô, que experiência boa, alguma coisa positiva de lá. Se quiser contar as duas, tanto a positiva como a Tá, negativa, antes de ir pro GBMAR. tá. Olha, o policiamento, cara, eu acho que ele é uma ferramenta riquíssima para qualquer bombeiro e para principalmente os guarda-vidas como nós. Eu acho que a riqueza de ferramentas que você trabalhar num policiamento te dá para você resolver situações de areia, de brigas, né, desinteligência, não sei se vocês usam esse recurso, essa fala, né? Sim. A desinteligência, mal súbito, criança perdida. Então, o policiamento você trabalha com tantos tipos de ocorrências que te dá várias Uma formas, base. uma base muito grande de você simplificar o serviço do guarda-vidas na areia. Então, acho que isso foi uma coisa muito rica que o policiamento oferta para o policial militar prestar o serviço de guarda-vidas na praia. A parte boa é a maturidade precoce que ele te dá, né? Eu lá com 19, 20 anos, tendo que resolver problemas de pessoas que tinham o dobro da minha idade, o triplo da minha idade, as pessoas não conseguiam se entender, brigas, né, por diversos motivos. Então isso foi uma coisa assim muito muito legal. A parte ruim, cara, infelizmente, que a gente sabe que ainda deve existir, né, mas existiu muito forte também, a parte de corrupção, né, essa Eu acho parte que na época era maior. era muito forte, eu acho que era bem forte, Bom que assim. melhorou, né? Então, eu passei alguns perrengues, assim, tive problemas com colegas de trabalho, assim, tive essas dificuldades. Recorri a superiores hierárquicos pedindo ajuda, fui socorrido, né? Mas essa parte foi difícil, sim. Mas a parte Entendi. boa, acho que é isso aí, cara. Essa bagagem para você trabalhar e atender da melhor maneira possível hoje o público que está frequentando as nossas praias. Entendi. Maneiro. É uma experiência positiva boa e uma experiência negativa que realmente isso foi o que te marcou, né? É, E no GBMAR, quando você chegou no GBMAR, aí você fez o curso para guarda-vidas, né? Como é que era sim. o curso na época? Ele era um curso que desligava ou aproveitava todo mundo? Era difícil? Tinha muita natação ou não? Ele era mais técnico, mais voltado para a parte de primeiros socorros? Tinha um pouco de tudo? Como é que ele era? Cara, o curso eu acho que ainda muito completo, muito completo. O perfil dos instrutores na época eram mais fechadões, assim, né? Bem mais fechadões. Não conversavam muito com os alunos, mas eram muito Prof- prestativos em passar o conhecimento, muito profissionais. O curso bastante sugado, assim, no sentido da parte física, na parte técnica, o processo seletivo, o nível para você entrar no curso, né? Tinha que ter uma natação boa. Então, como abriam dois cursos, então ele tipo, tinha que nadar abaixo de 8h30, 9 minutos ali. Só que como a concorrência era muito grande, quem tinha 8 minutos e 30 de 400 metros praticamente não entrava. Eles falavam assim, ó, volta ah, no próximo. Então a concorrência era muito grande para entrar no curso. E a parte, cara, ele era muito equilibrado, porque assim, ó, teve bastante costeira, teve bastante corrida, tinha bastante parte de água, e a parte dos exercícios de fortalecimento, né, as flexões, bastante flexão, flexão até o talo. até o talo, assim, era para 50 para começar o dia, e, meu, o dia era longo. Nós íamos correndo para a praia, fazia instrução na praia correndo e voltava correndo para fazer a parte teórica depois. Entendi. 45 dias integral o período. Integral, É 45 integral, dias? nosso curso é integral, 45 dias. Acredito que muitos desistentes também, né? Então, tem uma turma que desiste, alguns são reprovados por falta de condicionamento, por falta de aptidão mesmo para o serviço, né? Entendi. Mas a gente trabalha hoje muito forte, assim, no sentido de acolher e de capacitar, né? A gente procura, nas primeiras semanas ali, Não tá selecionar, mas sim aprimorar o cara, mesmo sim, ele não tendo uma bagagem anterior. nossa preocupação hoje, né, em relação a, o que é? É você nivelar. Então tem os caras que estão com muita dificuldade, aqueles caras que estão voando, a gente consegue buscar ali, sentir a energia do curso, do pelotão, para colocar eles num nível próximo ali, que tem um nível de dificuldade para quem está bem, e para quem está com um pouco mais de dificuldade, buscar o seu limite, se superar, então a gente consegue buscar esse equilíbrio. Isso é hoje, né? Isso E hoje. naquela época? Naquela No seu época, curso? os caras, meu, era na pressão, não conseguia, desligava. Era Era mesmo? pressão, eles falavam, meu, porque o efetivo era muito maior.
Era maior do que hoje? Era maior do que hoje. Olha, quando eu cheguei na Praia Grande, efetivo, numa prontidão, era uma média de 30 guarda-vidas. Hoje, olha, eu acredito, para chegar a 15 caras, assim, é bem difícil, eu acho. O Caramba. efetivo diminuiu, assim, o número de interessados em prestar concurso para a instituição Polícia Militar, eu acredito que tenha diminuído, assim, a gente ouve falar bastante sobre isso. Entendi. E pegando esse gancho aí, como é que vocês estão hoje, então, de efetivo no sentido. Você é de Santos, então você. Mas você tem conhecimento de todo o efetivo do litoral sul, tanto da demanda como. Assim, como é que vocês estão hoje? Vocês conseguem atender todas as praias? Ou, tipo, mais ou menos, uma moto aquática acaba cobrindo a praia, onde não tem um guarda-vida? Ou não, eu estou colocando um guarda-vida por posto, eu coloco dois guarda-vidas nos postos na necessidade. Como é que está funcionando isso hoje de efetivo? Então, eu trabalho na parte do setor de operações, né, que é formação nós trabalhamos atendendo solicitações de eventos, competições, segurança. Trabalhamos também com a parte de DGEM, que é uma escala extra remunerada que o Estado proporciona ao policial Sim, militar. E na seção também tem a parte do gabinete de treinamento, que é a parte do estágio de atualização profissional, que é o treinamento continuado. Todos os anos, todos os guarda-vidas, todos os policiais militares do Estado precisam passar por esse estágio de atualização profissional, que é para padronizar a linguagem e as novidades que chegam no nosso serviço. entendi. Né? Então a gente tem contato com todo o Estado na parte de guarda-vidas ali. Cara, a gente cobre esse déficit através de equipamentos. Nosso comando hoje trabalha muito forte na busca de suprir, tanto na parte de uniforme, que é a roupa de borracha, óculos de sol, protetor solar, Uma qualidade de equipamentos, estrutura, né? sim, dá o máximo de conforto e estrutura para o guarda-vidas, né, para o policial ali. A moto aquática, a gente vem adquirindo, o nosso comando vem adquirindo o máximo possível de motos aquáticas, até pela vantagem de que um guarda-vidas compondo a moto aquática, ele cobre um setor muito grande. Os botes de salvamento inflável também é composto por dois guarda-vidas, então nós também temos esse recurso. O quadriciclo também é outra conquista, né, que a gente tem, assim, aumentando cada vez mais o número desse recurso, que é fazer a prevenção cobrindo áreas muito O extensas quadriciclo está mais voltado para prevenção, para né? prevenção e faz salvamento também, né? Ele se deparou com salvamento, ele para ali, tira a chave, enfia na sunga e corre para a água. Entendi. Né? Então ele ajuda na parte de criança perdida também, leva para o posto onde tem gente para poder dar um suporte. E nós temos também o recurso do Águia, né? Que é o helicóptero, que é o apoio da Polícia Militar, que faz uma parceria com a gente, essa integração, que acaba multiplicando o número de prevenções. Então a gente consegue atender, mesmo com déficit de efetivo, né? Que acho que esse déficit ele é estadual, toda a polícia passa por essa Aham. dificuldade, Corpo de Bombeiros. E aí, através de equipamentos, Existem praias que não são guarnecidas por guarda-vida? existem praias que não são guarnecidas, aí a gente coloca a prevenção através de placas, através de sinalização, a gente trabalha com conscientização do pessoal da comunidade, a gente Entendi. faz palestras também, muitas palestras. Pô, que Praia legal. Branca no Guarujá ali, que é uma praia de Guarujá, mas se acessa por Bertioga ali. Então a gente vai lá, o efetivo, né, de Bertioga, do Guarujá, a gente vai lá, ministra palestras para o pessoal da pousada, né? São Paulo sempre me pareceu ser assim, um local onde remete muito da prevenção, né? Vocês focam muito na prevenção, tanto fora da praia, como na praia com guarda-vida na ponta da lança lá apitando, né? Sim. A prevenção, a gente, ó, inclusive agora nesses meses que antecedem a alta temporada, o nosso efetivo ele sobe para o metrô em São Paulo, sobe para a rodoviária e trabalha com panfletagem. Caramba. Então vai abordando ali um a um, ó, cuidado, ó, panfleto aqui, aí eu tenho uns desenhos lá do Gibi da Mônica, falando sobre perigos de praia, sobre exposição de crianças, pessoas mais idosas ao sol, a queimaduras, insolação. Então a gente trabalha com essa conscientização. Então a parte a prevenção é a essência do GBMAR, é o carro-chefe. Entendi. Eu sempre vi dessa forma que o GBMA, eu acho até que é o lugar assim de maior número de prevenções assim aplicadas tanto
na praia como fora da praia. Agora eu tenho uma outra dúvida, é GBMar ou Salvamar Paulista? Qual é o nome da instituição? É GBMar. Salvamar Paulista é uma forma de referenciar o guarda-vidas ali. Ah, é um Salvamar. Ah, o Salvamar Paulista. Ah, mas é informal, É. então? Não, é formal e ao mesmo tempo é um meio termo ali. Tem lá, agrupamento de bombeiros, Salvamar Paulista. É tudo uma coisa só. São duas nomenclaturas para identificar ali o nosso serviço, a nossa unidade. Legal. E hoje esse efetivo ele é composto por guarda-vidas temporários, guarda-vidas militares. Como é que funciona isso assim? Tá. O nosso efetivo, ele tem um efetivo bombeiro guarda-vidas militar, né? Somos nós lá. E nós também trabalhamos com a parceria com a prefeitura, que elas acabam fazendo o pagamento do salário, né, de guarda-vidas municipais. Isso no estado todo? Em todo o Todas as estado. prefeituras, Sim, elas participam. Então tem o guarda-vidas temporário, que é o guarda-vidas temporário, ele é formado por nós, ele é treinado por nós, e aí ele acaba recebendo, ele trabalha por 3, 4 meses, 3 meses, e aí recebe o salário da prefeitura. Contratado, né? Contratado por aquele determinado período. E tem uma outra questão, que é o guarda-vidas, que é o GVT-D, que é o guarda-vidas temporário do Estado. Que o Estado hoje também entra com recurso, dando essa forma, né, de prevenção, aumentar o nosso efetivo nessa região na parte da alta temporada. Aí é concurso público que o cara faz tanto para a prefeitura como ele faz para o Não, estado? ele faz Ele um se teste inscreve... seletivo, ele se inscreve lá no edital, né, apresenta toda a documentação necessária e faz o teste de aptidão física. Entendi. Agora, se ele for para ser policial militar, aí ele presta assim um concurso público e depois ele migra para o GBMar, né? Se for o caso dele. Exatamente, é isso aí. Uma boa parte do nosso efetivo, ele foi um dia guarda-vidas temporário. Entendi. Aí eles se apaixonam pelo serviço e aí eles falam assim, porque às vezes as pessoas são desinformadas, né? Eles não sabem os caminhos. Não sabe. Então ele vem, presta um serviço, ele começa, tá começando a temporada, Natal, eu preciso de emprego. Olha lá, tem tal coisa. Eu tava aqui sem fazer nada, vou tentar lá. Aí ele vai lá ver que tem uma aptidão pro serviço, né? Nossa região caiçara, ele vai lá, se interessa, fala, dá para seguir carreira com isso daqui? E aí eles descobrem e hoje tem oficiais, tem, uma série de profissionais que vieram do serviço temporário. Maneiro. E voltando um pouco para a parte de estrutura, já falamos bastante de efetivo, com relação a poste de salvamento, assim, você falou bem de estrutura com relação à aquisição de moto aquática, óculos escuro, protetor solar, isso daí vocês estão bem, estão arregados. Posto de salvamento, torre, estrutura, assim, o profissional guardar o equipamento dele, ter uma posição privilegiada de observação, isso aí eu já assim, dentro da minha posição do que eu acho, olhando de fora, eu vejo que está um pouco precário em São Paulo. Ou não? Ou já tem bastante estrutura, está melhorando, ou está a mesma coisa de 10, 15 anos atrás? Como é que funciona isso? Assim, tem uma base, eu já observei outra coisa também, que tem uma base numa praia e depois é distribuído para os postos. E aí fica aquele cadeirão lá, né? Como é que tá hoje? Sim. Então, é o seguinte, a gente acha super legal esse contexto de torres, né, na faixa de areia ali, mas o perfil... É o cadeirão. Não, o caso dessas casinhas bem grandes que tem no Rio de Janeiro, né, em outros lugares, Sim, assim, sim. a gente acha bem legal. Mas, a princípio, nosso modo de trabalhar, nós temos o subgrupamento e os postos de bombeiro, que são as bases ali. E nós temos os postos de guarda-vidas, que estão destacados ali na região do calçadão, na praia, que é uma estrutura física, né, de alvenaria. E ali o que acontece? É onde o guarda-vidas ele guarda a sua mochila de primeiros socorros, o pranchão de salvamento, tal. E aí, nesse contexto, ali nesse posto, tem o cadeirão que o guarda-vidas usa como base para fazer a prevenção e os salvamentos. Sim. Então esse cadeirão, lá na antiga, ele era um cadeirão de alumínio, né? Com rodinhas, então a gente deixava guardado no posto, descia para o setor, sinalizava o setor, colocava o guarda-sol, as placas e fazia o nosso trabalho. Hoje esse cadeirão ele foi trabalhado de uma forma mais ergonômica, né? Então ele é um cadeirão que ele proporciona ao guarda-vidas mais conforto, né? Ele tem apoios para o antebraço, apoio para as costas, os degraus fica numa angulação agradável e confortável para o guarda-vidas ficar. O cara passar 12 horas ali, 8 horas ali... Sim, então... Sim, tem que estar confortável. Isso, e aí foi uma coisa que foi bastante estudada, né? Então, a gente tem esses cadeirões que atendem essa demanda. Mas o guarda-vidas ele não fica ali fixo no cadeirão, né? Ele tem a base dele no cadeirão, mas ele tem uma área de cobertura. Então ele cobre uma média,
150, 250 metros para cada lado, e ele vai fazendo a prevenção dele de acordo com a demanda do dia ali. Ah, tenho pessoas se expondo ao risco no lado esquerdo de onde eu trabalho. Aí eu vou lá andando, vou usar meu apito, vou fazer a minha prevenção para poder orientar esse público. E dali eu me desloco novamente para o meu posto do centro ali na minha basezinha, né? E aí continuo fazendo meu serviço. Né? E contudo vai acabar o quê? Acaba passando o pessoal da moto aquática, o pessoal do bote, que está sempre patrulhando, o águia, o quadriciclo que está passando. Então a gente tem uma prevenção muito forte acontecendo ali de forma. Falando da moto aquática aí, eu tinha outra dúvida também, porque no Rio de Janeiro é imprescindível a moto aquática, ela só trabalha em dupla. Assim, não existe outra possibilidade. Por que que aqui vocês preferiram, e eu queria que você me abordasse assim, estrategicamente, por que que trabalha sozinho o operador, né, o piloto, na moto aquática? Será porque é uma necessidade ou vocês se adequaram ao serviço? Porque uma coisa é a realidade do Rio de Janeiro, outra coisa é a realidade de São Paulo, outra coisa é a realidade do Paraná, outra coisa. E aí, de repente, vocês acharam melhor navegar sozinho. Por quê? Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu cheguei para trabalhar no GBMar, eu ainda peguei essa fase que trabalhava em duas pessoas na moto aquática. Eu trabalhei com o Mingardi, que ele é local aqui de Itanhaém, surfista de longboard. Uhum. Eu trabalhei com ele aqui. Nessa época ainda ela era patrulhada, né? Nós fazíamos os patrulhamentos com duas pessoas. Aí veio o Romeu Bruno, ele ministrou um curso, né? Um cara know-how aí, surf de ondas gigantes. Aí ele veio, ministrou um curso de salvamento com a moto aquática, né? E aí, na época, o então capitão Smicelato, ele achou bem legal essa ideia, né? E aí começou a trabalhar sozinho. Então, porque o Romeu Bruno trouxe as técnicas do salvamento de towing, né? De fazer a pegada lá da vítima, jogar na calha da moto Em aquática. que ano foi isso? Ah, cara, eu de cabeça assim. 90 e pouco, por Não, aí. não, não, 2000 e porque eu cheguei pouco. aqui em 2004, aí vamos supor ali, ó, eu trabalhava com o Mingard ainda, aqui em 2005, 2006. Em Sim. 2008, por aí começou essa mudança. E o estado todo abraçou essa E aí causa. abraçou, foi dando certo, o treinamento ele é feito de uma forma muito forte, muito consistente hoje, o pessoal se qualifica em Ubatuba com o efetivo de lá, são os encarregados em ministrar os cursos de embarcação avançado, né? O bote de salvamento inflável e a moto aquática. Praia Grande de Ubatuba? Naquela região ali. Aí eles fazem os cursos por lá. E hoje também atende também, né? Trabalhar sozinho ajuda bastante por conta do efetivo, né? Você ter um homem patrulhando uma embarcação e cobrindo uma área gigantesca atende bem a nossa necessidade. Entendi, entendi. É. Vocês se adequaram, de certa forma, a isso, né? Mas aí, e se você tivesse um efetivo legal, assim, tivesse arregado de homem, bastante gente para trabalhar, colocaria dois? Ou não? Preferiram, não, dessa forma é melhor mesmo. E mesmo tendo bastante gente, eu pegaria esse cara e colocaria numa praia ou em outro lugar para ficar um só na moto aquática. Então, aí é uma leitura de comando, né? Aí seria uma interpretação do comando, do que de repente eles pudessem estar entendendo em relação a isso. Eu acho legal, sim, tem um ponto positivo de dois embarcados numa moto aquática. É legal porque você tem uma agilidade, né? Você tem mais facilidade de pegar uma vítima que está na água Sim, ali. sim. Porque de repente, vamos lá, né? A vítima molhada, ela é altamente escorregadia. Essa vítima muitas vezes vai estar usando um protetor solar, que a pele fica mais escorregadia ainda. Uhum. Ou vai estar usando um bloqueador, que também tem a mesma característica. Então, acaba facilitando você ter um segundo homem, ajuda nessa abordagem e nessa estabilização da vítima na moto aquática. Mas, por outro lado, acaba tendo essa facilidade de você ter um segundo homem cobrindo uma outra área, né? Então, a gente acabou se adaptando bastante a trabalhar dessa maneira. Entendi. Aí a gente falou de estrutura, falou da moto aquática, dos postos de salvamento, com relação porque a questão salarial. O guarda-vida no Brasil, ele é pouco reconhecido no sentido de remuneração. Pô, tem estado que passa por uma necessidade muito grande. Eu queria que você falasse, não falar qual é o teu salário, mas tipo assim, se você se sente satisfeito com a remuneração que te é paga, ou você acha que deveria receber mais, ou você acha que, não, tá legal, enfim, como é que funciona isso? Porque eu acho que eu deveria receber mais, entendeu? Assim, pelo que eu faço. Mas também entendo que, tipo, dentro de uma realidade nacional, eu recebo muito bem. Até por conta da estabilidade
né, empregatícia que eu tenho e tal, tem várias questões a serem analisadas. Como é que é isso hoje na sua carreira? Olha, hoje, assim, o nosso governador atual, o Tarcísio, né, ele acabou dando um aumento esse ano para nós. Foi um aumento razoável, bacana, sabe? Pra gente, pra cabo soldado, na verdade, pra instituição toda, assim. E para trabalhar como guarda-vidas, né, eu acho assim, o salário é bom, pode melhorar, mas eu acho que ele atende razoavelmente, atende bem razoavelmente ao efetivo, sim. Tem também o recurso, né, que a gente tem aí, que são as DG, DGENS, que é a diária extraordinária por jornada de trabalho lá, né, que é se um você quiser bico, trabalhar mais, o Estado vai te isso, pagar por até isso. 10 dias no mês. Até 10 Sim, dias no mês você consegue fazer 10 DGENS, legal. né, 10 escalas extras. A remuneração é em torno dá uma média de 2.000 e pouquinho, Você pode ganhar então 2.000 e a pouquinho mais, a se trabalhar mais os no seu 10 dias a salário. mais. Se privar 10 dias da tua folga, você ganha 2.000 e pouco a mais ali, uma média Entendi. assim. Então, assim, o salário não é muito ruim, não é ruim, não é muito não, não é ruim, e dá pra dar uma encorpada nele, né? Dá pra dar uma encorpada fazendo esses trabalhos extras. Mas é claro que se a gente pudesse ganhar mais, né? Seria melhor, obviamente, né? Até pelos custos de vida que nós temos no estado de São Paulo, custo de vida bastante elevado, né? Então, com certeza seria bem-vindo assim um aumento com maior volume, né? Entendi. Mas é claro que é um sonho de consumo, né? Você não precisar fazer a tal da degen, né? E trabalhos extras, né? Que sejam assim. O ideal seria esse, Sim, o sim, melhor dos sim. mundos. Você, Sim, eu lógico. tenho 10 folgas, pô, vou privar 10 dias da minha folga para ganhar um pouquinho mais? Porque a gente sabe, por que que eu estou falando isso? Não adianta a gente esconder essa realidade, porque a gente sabe que um profissional bem estimulado para um serviço que é desgastante, pô, é tudo, porque o cara tem que estar atento ali durante 8, 12 horas, entendeu? E ele está lidando com vidas, todo o conforto que a instituição pode gerar para ele, tudo que puder fazer deve ser feito. Como você falou aí, do cadeirão, ter um conforto melhor, porque não adianta o cara estar desconfortável aqui, pô, tô ruinzão aqui, eu não tô bem, e o cara acaba se desatentando e perde uma vida. Isso não é legal. O salário também é um fator motivacional. O cara Ah, tá com bem, meu irmão, certeza. pô, tô vindo trabalhar aqui, eu amo essa profissão, sou bem remunerado por isso. Pô, tem meus dias de folga, consigo passar com a minha família, dar uma atenção pro crescimento do meu filho, É. entendeu? Pô, ver a faculdade da minha esposa, ou fazer uma outra faculdade para ter um aprimoramento pessoal meu, mano, né? E isso tudo vai estar fortalecendo, né, a ponta da lança ali. O cara vai estar prestando serviço de melhor qualidade. Agora, o rapaz que estava passando aqui atrás, aqui, o outro guarda-vida, ele me lembrou de uma questão. A moto aquática, você falou que tá com uma quantidade muito boa, mas todos os guarda-vidas eles são habilitados a pegar a moto aquática e sair em patrulhamento. O cara tem que fazer um curso antes. E a maioria é habilitado já, ou tipo, tem uma minoria que não é habilitado, uma Tá. minoria que é habilitado. Como é que tá isso aqui hoje em São Paulo? Tá, hoje, obrigatoriamente, o guarda-vidas ele precisa passar pelo curso de operações com bote de salvamento inflável. Sim. Então, ele faz o curso básico de operação com bote, que é ser tripulante reconhecido pela Marinha. A Marinha expede a carta náutica lá, que te habilita a pilotar uma embarcação, certo? E tripular uma embarcação ali. Após esse curso, ele faz um curso de operações de salvamento com um bote, que o nosso comando ele entende como um pré-requisito para fazer o curso de moto aquática. Entendi. Entendeu? Ele não é junto, né? Não, é separado. É um Separado. pré-requisito, porque ele fala assim, poxa, eu preciso cobrir essas duas demandas. Eu preciso Entendi. ter gente guarnecendo um bote e eu preciso ter gente guarnecendo uma moto aquática. Então eu faço, dessa forma eu consigo fazer com que o meu efetivo esteja habilitado nos dois, né, recursos de prevenção e salvamento, e poder estar alternando esses policiais, né, e treinando eles de forma concomitante ali. Então o policial ele vai lá, faz o curso de bote, aí ele se habilita a trabalhar com bot na arrebentação, fazer os processos de salvamento, todos os trabalhos com bot, até a parte mecânica, né? Ele é habilitado. E aí ele vai para o curso de moto aquática. Então, não são todos, são os que são habilitados a tripular embarcações. É o quê? 20% do efetivo do GBMAR? 10%? Não, 5%? não, é mais. Mais? É mais, é mais. Então, uma boa porcentagem é piloto de embarcação. 40%? Por aí, por aí. Pô, 30, 40%, um pouquinho mais aí. Eu não tenho os números exatos agora sim,
eu tô de férias, eu teria até trazido Não, mais sim. dados assim, mas é uma quantidade boa. Boa. A gente Quantidade estaríamos boa. com um efetivo maior ainda, porque acontece, as coisas são muito transitórias, né? A gente trabalha na parceria com a Marinha, então a gente depende da Marinha abrir cursos pra gente. Então aí a Marinha, ela tomou para si a responsabilidade de habilitar o Brasil todo. E aí ela vai formando uma rede de prioridades. E aí ela vai atendendo, né, de uma forma como ela pode ali, igual o povo, né, com os bracinhos que tem ali, cobrindo essa demanda. E a gente fica esperando abrir os cursos para a gente, para formar o nosso pessoal e dar continuidade na formação. Pô, mas cerca de 40% do efetivo do GBMA ser habilitado a ser operador, ser piloto, É uma um percentual porcentagem. muito bom. É bom, é bom. Isso é muito bom. E com relação ao bote inflável, vocês trabalham com protetor de hélice? Porque no Rio a gente não trabalha com bote inflável, porque assim, assim, na nossa visão, dentro do que a gente adequou para o serviço e até na parte legal com a Marinha, com relação à quantidade de onda e a possibilidade de não efetuar um salvamento assim, de forma 100% segura. O salvamento nunca é feito de forma 100% segura, né? Mas a gente sempre tenta chegar o mais próximo disso. E aí eu vejo aqui nos vídeos que em São Paulo trabalha bastante com bot, né? E salva legal e transita no meio dos banhistas legal. Usa protetor de hélice, como é que não usa e a galera já está bem habilidosa com relação a isso? Cara, sim, a gente. Foi até, inclusive, a minha especialização na área da fisioterapia foi o estudo na verdade, da ocorrência da dor lombar no operador do bote inflável, justamente pela demanda do nosso público interno que trabalha com o bot, né? Mas o bot um modo de prevenção, tá muito sólido, é muito forte pra gente. O nosso efetivo está muito adaptado a trabalhar com o bot como método como meio de prevenção e salvamento. E realmente a gente usa o protetor de. Não usávamos o protetor de hélice há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás. Aí, infelizmente, as pessoas acabam se colocando no caminho, se desafiando. Ah, tá passando o bote, vou passar por baixo. Houveram alguns acidentes e aí foi tudo resolvido, graças a Deus, assim, mas houveram alguns. E aí o nosso comando falou assim, não, vamos dar um ponto final nisso. Aí foi feito um estudo, foi colocado, né, os protetores de hélice nos nossos bots. E o que acontece? Perde um pouquinho da potência, mas aí o nosso comando ele resolveu como? Comprando motores mais fortes. Entendi. Então aí conseguiu suprir esse déficit com uma nova compra, né? E eu acho que como todo serviço que ele começa, ele vai sendo aprimorado com o tempo. Hoje vocês, assim, na minha concepção, vocês estão num patamar bem elevado com relação a isso. Eu não vejo mais ninguém trabalhando com bot na zona de arrebentação assim, tanto quanto vocês. Nesse sentido aí, eu acho que eles estão bem melhor. Né? Inclusive, qual motor que vocês têm usado? Olha, o pessoal usa motor de 25, de 30, essa média aí. 25, 30. Começamos usando de 15 HP. Entendi. Hoje usa 25, 30 por aí, essa média aí. Entendi. E o pessoal consegue trabalhar em locais que tem um volume de onda razoável. O pessoal trabalha em Maresias, tem um peso respeitável, né? Trabalha com bot lá. Nossa, tem fotos épicas, né? O pessoal conseguiu registrar lá com bot lá. Já vi algumas. Então, o pessoal consegue. A que eu vi, tô lembrando agora, inclusive de Maresias. E o pessoal consegue trabalhar muito bem assim, cara. Lógico, demanda um tempo razoável de treinamento, né? Sim, lógico. Como eu falei, o serviço vai sendo aprimorado. Vai sendo aprimorado. Inclusive, assim, que a gente ouve muito hoje, né? O pessoal mais antigo vem falar com a gente, para cobrir o déficit, né? Formar mais pessoas para tripular embarcações, é a necessidade do cara ter noções de surf. Entendi. Para tripular bem uma embarcação. Porque às vezes a gente. Da leitura, né? Porque o que acontece? A gente está formando tripulantes de bote que não são surfistas. E aí demora mais tempo para ele ganhar a leitura de mar do que um cara que se formou e é surfista. Entendi. Então aí a gente vê os caras mais antigos e fala assim, tem que pegar mais firme lá nas aulas de surf, no curso. Vocês dão aula de surf para os bombeiros? A gente dá noções de salvamento aquático. Sim. E para poder o cara utilizar o pranchão ali. E a gente está evoluindo nesse sentido. A gente está iniciando as aulas de surf. Que legal, mas tem o treinamento de surf todas as quintas-feiras, geralmente assim, aqui no Litoral Sul, no centro. Foi estipulado assim que pelo menos de 1 a 2 dias na semana
separa um dia para prontidão, antes de assumir o serviço, antes do pico lá, vai, a instrução, Antes fora da da ativação temporada, dos postos mesmo. das 7 às 8h30. Caraca, que Então, legal. um dia na semana, das 7 da manhã às 8h30, o pelotão surfa. Caraca, que legal, pô. Então, Pô, assim, muito algumas legal. cidades eles têm isso muito forte já. Então, aí surfa. Por quê? Porque isso aí ajuda o cara a ganhar o tempo, a leitura de onda, para trabalhar numa embarcação. Exatamente, se eu vou mais para a esquerda, estou vendo uma esquerda quebrando ali, estou vendo uma direita, aquela ali tá bem buraco, eu vou voltar um pouquinho, fazer o zerinho para poder ir. Isso. Então, um cara, pô, de bote ali, o cara sem noção de surf, a onda tá vindo ali, ele não consegue ler que aqui tem uma mancha branca que vai dizer que aquela onda vai quebrar naquele ponto. Pô, então, é inocente, ele não sabe. Joga o surfista, ele olha e fala, meu, ali o lip vai virar, eu já vou entrar de borda lá, já vou passar por ela. Caraca, excelente colocação, e pô, muito maneiro saber que São Paulo está incentivando o profissional a surfar. Sim, hoje o nosso comando, ele vê com o nosso tenente-coronel, com o nosso comandante hoje do GBMAR, o tenente-coronel Maurício, ele é um cara, um surfista, ele vê com muito bons olhos o esporte. A prática. Os nossos oficiais, em geral, também hoje enxergam com muito bons olhos. Porque lá no Rio e em alguns estados, que nem aquela cultura onde antigamente era ver como um mau profissional, como um bandido, um maconheiro, um cara que não vai prestar e tal. E com o passar do tempo, o pessoal reconheceu que o surfista ele tem uma visão diferenciada com relação ao mar, tanto para entrar nadando, para varar a arrebentação, como para leitura com a embarcação. Maneiro saber que São Paulo está incentivando a prática de surf, até para o cara se aprimorar na remada do pranchão, né? Sim. Você já pegava onda antes, mas o cara que não pegava onda, ele vai. A gente sabe, a gente que pega onda, tem um certo tempo para ele se adaptar à remada, posicionamento dele no corpo e a remada dele fluir melhor. Isso tudo vai estar ajudando para o salvamento, né? Com certeza, é isso aí. A parte, como eu falei, tem o EAP, né, que é o estágio de atualização profissional. Todos os nosso efetivo, 470, uma média de 470 homens, passam todo ano por nós e a gente monta o conteúdo lá. Então tem a parte de salvamento com pranchão. Então a gente vai lá e, pô, dentro dessa aula de salvamento com pranchão, a gente fala assim, ó, tem que praticar, é assim que rema, e a gente tem o feedback de colegas que não surfavam, depois me procuram lá no particular, falam assim, cara, comecei a surfar com a prancha do bombeiro, peguei gosto, comprei um pranchão, comecei a surfar, hoje eu estou usando uma prancha menor. Então você vê que o cara pegou, trouxe aquilo para si. Porque muitos do nosso efetivo hoje, eles também vêm do interior de São Paulo, né? Sim. Então são pessoas que não tiveram contato com praia, com surf. E ele vem conhecer aqui. Que legal, pô, muito legal. Agora, pegando esse gancho daí, eu sei que tu é um cara que pratica muitos esportes, né? E você já falou um pouco da relação aí do surf com o serviço, mas eu queria que você falasse quais esportes que você tem praticado hoje e como eles te ajudam a desenvolver o melhoramento do serviço do guarda-vida. Como assim, hoje você já está numa função mais administrativa, mas assim, passou pela praia durante um longo período e sabe o que o profissional lá da areia precisa. Então, quais são esses esportes que você tem praticado hoje e como que qual é a relação deles com o serviço de guarda-vida, na sua visão? Tá. Cara, eu pratico assim, olha, esporte com prancha, eu pratico surf de pranchinha convencional, eu pratico kitesurf com prancha de surf, que é o kite wave, né? Sim. Eu pratico, pelo nosso vento aqui, que é um pouco mais fraco, o kite foil, que é o kitesurf com as pranchas de foil, né? Surfo com pranchinha de foil deitado, que é o prone, né? A gente chama de prone. E surfo também com stand-up foil, que é um stand-up, só que em proporções menores, né? De foil também. Também pratico corrida, né? Eu gosto da corrida como condicionamento físico para guarda-vidas. Eu acho que é obrigatório. Perfeito. Né? Então eu corro, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo. Eu tô correndo aí 10 quilômetros, 12 quilômetros. Eu faço isso aí como um hábito, estando de férias, não estando de férias. Eu estou sempre me cobrando, né, nesse sentido, até por questão de terapia mental. Nadar, eu não nado com muita frequência assim na folga, porque eu estou sempre surfando. Então esse movimento eu estou sempre fazendo. Então os cursos que eu faço eu participo no corpo docente, né, de guarda-vidas. Então a natação durante esse período, ela já é um bom condicionamento para o restante do ano. São 2 cursos por ano. Mais as competições que a gente acaba participando eventualmente, né? Esse simpósio brasileiro está rolando. Tô de férias, eu acabei não indo, porque eu vou viajar esse final de semana. Mas faço também o CrossFit também, que eu acho interessante para trabalhar com toda a estrutura, né? Como eu falei, sou fisioterapeuta, então
Para a saúde ortopédica, eu entendo que o CrossFit, exercícios funcionais, musculação, toda forma de fortalecimento, pilates, são interessantes para você prolongar a tua longevidade, né? Ter uma longevidade saudável e funcional, né? Não adianta você envelhecer e não conseguir usar um banheiro, né? Não ter mobilidade para curtir os seus netos, os seus filhos, a sua família, né? Então eu acho que são alguns dos esportes que eu pratico e eu acho que eles vão se completando a fazer com que eu consiga, de uma forma automática, prestar um bom serviço tanto para o meu público interno como para o meu público externo, quando necessário. Então acho que é bem legal isso daí. Legal. E eu percebi, assim, tirando o CrossFit e a corrida, a maior parte dos esportes que você pratica são na água, né? O meu foco principal é estar no mar. Ontem eu estava no mar, hoje o mar baixou bastante, né? Eu vim para fazer esse trabalho com vocês aqui, esse bate-papo. Mas assim, a minha vida ela é toda voltada para o No sal, mar. para o mar. Então, na tua concepção, essa atividade física toda que você pratica é fundamental para o guarda-vida. Eu acho fundamental. Eu acho que o guarda-vidas ele tem que estar, todas as suas folgas envolvido em atividades aquáticas. Eu acho Em que ele tem alguma que estar. atividade física. Body surf, que é o surf de jacaré, né? Ele tem que estar, o longboard, o bodyboard, né? Que a gente tá um pouco embaixo, tá voltando. Tô percebendo que o movimento do bodyboard tá voltando, né? O surf de bodyboard Sim, lá. sim. Então eu acho que assim, o guarda-vidas ele tem que estar, aquele cara que tem um compromisso com o serviço de primeira qualidade, de prestar um bom serviço, eu acho que ele tem que estar na folga praticando alguma coisa no mar. Legal. E hoje você ficou trabalhando como guarda-vidas mesmo na areia, foram 5 anos. Não, fiquei, eu acho que 15 anos mais ou 15 menos. anos trabalhando na areia. É, Aí hoje você já está numa função mais administrativa. isso. Aí em 2017 eu comecei nessa parte administrativa, só que voltada para o serviço operacional. Entendi. Então hoje, tipo assim, como é que está a sua concepção com relação ao serviço hoje? No sentido de, porque, assim, pelo menos eu não gosto muito da parte e-mail, eu gosto muito da atividade fim. É que nem a gente estava conversando antes de começar a entrevista, eu gosto muito de estar ali na areia, de fazer o salvamento, de fazer a prevenção, de estar com aquela criança perdida, de conversar com a população hoje. Mas eu sei que isso é desgastante e vai mudando com o decorrer do tempo. Ficou 15 anos exercendo essa função, é um tempo bem alto, acima da média nacional, e hoje está numa questão mais administrativa. Hoje, o que você prefere e vibra mais e te mantém mais com a chama acesa? Estar nessa condição de ponta da lança ou você, tipo, entendeu que, tipo, não, eu prefiro estar no administrativo, eu somo mais e tal? Como é que tá isso hoje na tua concepção depois de tanto tempo de serviço? Cara, eu amo o serviço operacional e aonde eu sirvo hoje, ele é completamente voltado ao operacional. A minha função hoje, ela tendo esse conhecimento da parte operacional, é dentro do administrativo fazer com que todas as coisas aconteçam para quem trabalha no operacional da melhor maneira possível. Então, tendo trabalhado o tempo que eu trabalhei na areia, eu lá no operacional, lá no administrativo, eu converso com o meu tenente, converso com o coronel, converso com o capitão, converso com todos eles me ouvem, né? Hoje é muito legal isso, né? Essa proximidade dos oficiais, dos graduados Sim, sim. mais elevados do que a gente lá, essa parte de ouvinte que eles são, muito, muito bons ouvintes. Então, essa bagagem que eu tenho, que eu trago do operacional, na parte administrativa, a gente busca sempre levar isso da melhor maneira possível. Essa parte, né, da minha formação de ergonomia, a parte de quem vai trabalhar com bot, são exercícios funcionais, a gente oferta, né, nessa parte de atualização profissional, para o cara fazer o trabalho do bot, que um bot tem, 200 quilos um bot, o motor de polpa pesa tantos quilos, então a gente fez os estudos para que, de que forma é mais seguro você transportar um bote, um tanque de combustível que tem capacidade de 30 litros, como que eu faço? Eu contraio a minha escápula, eu travo o meu braço. Então eu acho que essa parte que eu cumpro hoje, administrativa, mas buscando melhorar o máximo possível o operacional, elas acabam se completando, porque são 2 cursos de guarda-vidas, né, no ano, então eu consigo frequentar essa parte operacional durante esses 2 cursos, então eu consigo matar a minha saudade da praia, mais esses períodos que eu estou montando conteúdos, né? Que é onde eu trabalho no gabinete. No gabinete, bom dia. Alex, bom dia. Deixa aí, pode deixar aí que tá. Amarelinha, tá legal? É que eu fiz um concerto aí. Só cuidado para não Tudo passar bem? na frente da câmera aí. Tudo bem, Bruno? Cuidado para não passar na frente da câmera. Nem percebeu. Continua aí, amor. Então assim, eu acho que é legal porque essas coisas acabam se completando, né? Então,
tem essa questão, que eu acho que o administrativo, a função que eu exerço, ela acaba encontrando o 50-50, os 50% ali de cada um, e aí me deixa numa situação confortável, assim. Isso é legal, que nem você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, essa proximidade dos mais graduados com os mais modernos, que antigamente não tinha por conta do militarismo arcaico, do cara, meu irmão, não tô Exato. nem aí, eu não vou te ouvir, meu irmão, eu sou tenente-coronel, eu sou capitão, eu sou tenente, e você é só um sargento, não tô nem aí pra tu ouvir. Mas você trabalhou 15 anos, aí me chama a atenção pra outra coisa, você trabalhou 15 anos na ponta da lança, então a experiência que você tem ali, e sabe como é fisioterapeuta ainda, sabe das dores que aquilo ali pode te ocasionar, das lesões que podem te ocasionar, o cara que está mal orientado, né? E agora numa função administrativa você passa a orientar melhor aqueles que estão na ponta da lança, que é um trabalho fundamental, né? Para o cara, novamente, prestar um bom serviço para a população, o cara continuar mais tempo ali na ponta da lança, porque se ele se lesionar, ele vai, pô, meu irmão, esse serviço, pô, tá acabando com a minha saúde, não tá dando para mim e tal, vou procurar uma outra função. E isso você já está exercendo essa função, assim, meio que esse suporte, né? Sim. Hoje você está preferindo estar no suporte, né, na formação de cursos, ensinando a galera mais jovem, né, do que estar na areia, propriamente dito, né? Cara, eu acho que hoje eu tenho mais importância em atender o nosso público interno que carece desse tipo de informação. Eu prefiro estar na parte administrativa, que eu consigo ter mais valor para o meu efetivo, né, para o nosso efetivo, fazendo o que eu estou fazendo, promovendo essa saúde, diminuindo para o nosso comando, né, o absenteísmo, que é o afastamento do profissional do ambiente de trabalho. Então, eu acho que assim, é isso que a gente consegue ofertar hoje, eu acho que é bem legal. Eu lembro a gente falando agora sobre essa relação do alto comando com o subordinado. Quando eu entrei na polícia, cara, eu lembro assim, muito, muito claro assim na minha cabeça, igual eu falei do programa do Fábio Porchat lá, né? Que história é essa, Porchat? Vem muito nítido assim na minha cabeça o seguinte, ó. Eu lembro de um sargento que falou assim, ó, o praça, quando entra aqui na polícia, ele deixa o cérebro no B4, que é o almoxarifado. Você entra aqui, ó, deixa o seu cérebro no almoxarifado e você vai retirar ele depois de 30 anos. O praça não tinha direito de pensar antes. Entendeu? Então, isso naquela época nos era privado. Hoje, aí eu tive como espelho um colega de trabalho que ele era cabo, ele se formou em oceanografia, ele se formou em geografia, se especializou em oceanografia e trouxe para dentro do GBMAR o conteúdo de conhecimentos elementares sobre o mar, que é a oceanografia. Então, um cabo, né, ele trouxe um conteúdo riquíssimo, na verdade, mudou completamente, o alto comando aceitou, falou, nossa, meu, reverências a você, hoje ele é um oficial, é o Lins. Então, aí eu olhei, quando eu estudando fisioterapia, eu falei, meu, ele fez, eu vou participar, eu vou deixar o meu legado também. Então eu acho que isso é uma coisa legal, que assim, na ponta da linha, eu continuaria salvando várias pessoas, ajudando milhares e dezenas de pessoas, várias pessoas, mas eu acho que promover o conforto e a longevidade desse profissional que passa seus 30 anos prestando um serviço aqui, né? Porque aí o cara presta um determinado tempo, que eu tenho exemplos. O Cabo Bezerra, que hoje aposentou, o Sargento Bezerra, ele teve uma lesão nas costas, operando o bote, aí passou por uma cirurgia e teve que aposentar. Então o cara, assim, doou grande parte da vida dele prestando um serviço de excelência, e aí ele só doou e não ficou no prejuízo. Ele doou a saúde em prol de terceiros. E agora que está no momento dele curtir. Agora, isso, ele está ali cuidando, gastando com remédio, com um monte de coisa e tal. Então, assim, eu acho que essa participação que hoje, né, a gente no GBMAR tem, né, eu participando ali diretamente com esse conteúdo, eu acho que é legal, porque eu tenho esse conforto de saber que eu estou deixando uma mensagem ali, entendeu? Eu acho que isso é legal. E outra, assim, a gente também atende pensando no... Quando eu falo assim, a gente fala em ergonomia, eu falei até num dos EAPs, foi um dia muito especial, assim, cara. Eu tava falando sobre a importância da gente ter mobilidade, né? Para fazer um agachamento, sentar sem abaixar com a coluna aqui. Por que que acontece? Existe um estudo, desculpa se de repente tá prolongando muito aqui, só para dar uma... estudo que o número de pessoas que acabam vindo a óbito, né? Na melhor idade, na terceira idade, por conta de quedas da própria altura, é muito grande. Então o que acontece? Se na minha plena saúde, né, eu não tiver mobilidade, não fazer exercícios de fortalecimento,
não ter a mobilidade de sentar, cara, num vaso sanitário de uma forma segura, isso não vai me valer de nada lá na frente. Então, o que acontece? Eu comentando com o pessoal a importância de fazer fortalecimentos, né? Seja na musculação, aonde for. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, a gente não percebe, a gente acaba, a nossa casa vira armadilha. Uma pessoa com uma idade mais avançada lá no banheiro, o piso do banheiro ele é escorregadio, aí tem o tapetinho, aí eu não tenho mobilidade, aí a pessoa vai lá no banheiro, ele vai fazer aqui, a cabeça, ela é 2/3 anteriorizada em relação ao tronco. Então você vai abaixar, o peso é grande, eu tô fraquinho, a pessoa cai. Nessa queda da própria altura, ela fratura um fêmur, fratura um braço. Então, assim, ela acaba sofrendo, é internada, aí acaba passando por, aí tendo úlceras de pressão, que são as escaras. Essa pessoa acaba sofrendo o quê? Uma infecção generalizada e vai a óbito. Isso aconteceu com a familiar de um do nosso efetivo. Então, eu comentando sobre esses índices, essas estatísticas, num dos EAPs, os caras começaram a chorar e falaram que naquela semana a mãe deles havia falecido. Então, assim, não é só um trabalho pro efetivo, é um trabalho para que seja multiplicado para amigos e familiares. Legal. E não só mobilidade, né? Como a estabilidade articular e a força dos músculos, né? Não, isso tudo é fundamental, tanto para o cara quando ele estiver na ativa, como para o nosso companheiro quando ele vier a se aposentar, né? Realmente. Tipo, você está trazendo esse conhecimento da fisioterapia, assim como esse teu colega trouxe, a oceanografia, e, pô, a prova da importância de ouvir esse inferior e hierárquico é que o serviço está evoluindo. Sim. Entendeu? A prova disso é essa. Mas beleza, amor. Aí partindo agora para a parte de salvamento, tem algum que tenha te marcado mais, assim, porque você trabalhou 15 anos, né, cara? 15 anos na ponta da lança, pô, não são 15 dias, né? Você deve ter vivido muita coisa, assim, no sentido de, assim, normalmente tem uns 5, 6 que marcam bastante a gente, né? Dentre vários outros que foram feitos. Qual foi? Eu queria que você citasse pelo menos um salvamento que você fez que te marcou e que, de certa forma, te emocionou, foi importante, te marcou de alguma maneira. Tá. Vamos lá. A cidade aqui, ela me remete a eu vou falar dois, assim, bem rapidamente. Um deles foi eu trabalhando com Mingard aqui, em Itanhaém. No costão do Cibratel tinha um mar de ressaca, tinha 1,5 m, 2 metros de onda ali, batendo forte. Um surfista, um proprietário de prancha, passou arrebentação por acidente. A gente chama de surfeiro. Surfeiro, então. Ele passou arrebentação por acidente, né? A corrente de retorno, ele estava na costeira ali do Cibratel, ele passou a arrebentação e se deparou que estava numa situação difícil ali. E aí ele começou a entrar em pânico e aí a galera começou a gritar, socorro, socorro, e chamaram os guarda-vidas e aí o efetivo da Itanhaém a cidade ela é muito recortada, né? Sim. Então é bem disperso, assim, o efetivo. E aí a moto aquática foi acionada e nessa época trabalhávamos em 2, era eu e o Mingard. E aí eu lembro que a gente em 2 estava muito difícil de pegar o cara, ele era alto, tinha uns 90, quase uns 90 quilos aí, vai. O cara bem forte. E a gente tentei pegar uma vez, escorregou, tentei pegar de novo, nesse dia aí eu pulei da moto aquática, eu comecei a rebocar ele pro sentido oposto, não para sair do mar e sim para ir para fora da arrebentação. Sim. Para que o Mingard conseguisse fazer uma aproximação de forma mais segura, né? Senão a gente ia perder a moto aquática aquele dia. Sim. E aí foi um reboque às avessas que eu fiz, e ali foi bem difícil, cara, muito difícil. E o que acontece, cara? A gente conseguiu colocar ele na moto aquática, a gente conseguiu tirar ele. Aí quando a gente saiu, assim, foi uma situação épica, assim, a praia, centenas de pessoas ovacionando a gente. Foi um momento, assim, que, a gente ficou tudo arrepiado mesmo, emocionadaço. E foi bem especial, cara. Muito satisfatório, né? Foi muito satisfatório. Você vê assim, tipo, não foi uma situação que o cara... Se nós não tivéssemos feito uma intervenção, ele com certeza ele morreria. Mas ele não chegou a engolir água, entrar num processo de afogamento mais avançado, mas a gente conseguiu atender rápido, a minimizar o trauma dessa exposição que ele teve, ele né? Provavelmente chegaria nesse ponto, mas vocês interviram, né? Chegaram um momento antes, né? E o outro socorro o outro salvamento que você ia mencionar? O outro foi o seguinte, cara, era umas 6h10 da noite, era umas 6h10, fora de temporada, eu tava ali e falei assim, vou agora, não vou, para recolher o material que tava na areia, as placas que estavam na areia, e o guarda-sol lá tava no cadeirão. Tinha feito já a limpeza do posto, já tinha escurecido, então era hora de recolher o material. Só tinha um carrinho, cara, na praia, só tinha um carrinho de praia ali. Aí eu peguei e falei assim, vou pro lado esquerdo ou vou pro lado direito? Aí eu falei, vou pro lado direito. Aí eu fui pro lado direito lá, peguei a placa nossa placa na época era pesada, ela era de fibra, mó chumbo.
E aí eu arrastando a placa ali no chão, ali, andando para colocar ela no meio do setor e para ir buscar da esquerda. Aí quando eu peguei a placa do lado direito lá, cara, uma pessoa começou a, bem alta, começou a gritar e fazer assim, né? E já à noite, aí eu falei assim, meu, esse cara tá chamando alguém, o que será que é, cara? Juro por Deus, aquele dia me deu um delay, assim, demorei para perceber. Demorei, assim, microsegundos, mas Sim, assim, sim. aí o cara começou a fazer o gesto assim, eu olhei pra trás e falei assim, porra, não é possível, Tá me cara. chamando? Tá me chamando, mas com essa afoito desse jeito. Aí ele começou, quando ele apontou pro mar, velho, falei, Aí tu puta, sacou. não acredito, meu irmão. Aí dali eu larguei a placa e tiro. Tava uns 150 metros de distância, assim, uns 200, vai, mais ou menos. Aí quando eu cheguei nele, assim, ele falou assim, tá se afogando ali e tal. Aí eu falei assim, mas cadê? Aí ele tá lá. E eu falei assim, meu, entrei sem saber aonde tava. Entrei por entrar, já entrei na elevação de joelho ali no máximo. Aí golfinhando, pum, pum, pum. Cheguei no outside, assim, tipo, tinha 1 metrinho, mas praia é grande, é um lugar que a arrebentação é longa. E aí quando eu cheguei assim na ideia ali do outside, aí eu, meu, cadê o cara? Aí eu dava a pernada assim, eu subia para poder visualizar o cara na areia. Aí eu nada, quando eu dei uma pernada, meu irmão, eu vi um garoto subindo assim, ó. Buscando aquele último suspiro, velho, afundando. Aí eu falei, filha da puta, pensei comigo, falei assim, caralho, não acredito, filha da puta, pensando comigo, né? Falei assim, meu, não acredito, cara. Aí já meti o tiro assim, já mergulhei, já peguei o garoto assim, ele já, Já tô no fundo? já no fundo, já se entregando ali, ainda consciente, mas já, meu, se entregou. Falou, meu, não aguento mais. Isso já era de noite. De noite. Aí eu entrei, peguei ele, calma, ele, calma. Aí, pá, aí, cara, Deus coloca tudo no lugar certinho. Aí eu peguei ele, eu falei assim, calma, consegue bater perna? Aí ele não conseguia mais bater perna. Aí, meu, fui rebocando ele, cara, não chegava nunca. Aí nisso já estavam ligando o 93 e tal, aí, meu, veio o pessoal do GB, que é do incêndio, veio o pessoal nosso que trabalha na Ursa, e aí rebocando. Meu, aí chegamos lá na areia lá, graças a Deus deu tudo bem, assim. Então esse aí, cara, foi um dia, assim, um salvamento noturno, o que eu acho, ali realmente eu deixei uma família feliz, cara. Foi bem legal. Socorrão, irmão. Bem interessante Socorrão. isso daí. Salvamento, pô, bem... E a noite sempre é complicado, né? Pô, maneiro. E deixa eu te perguntar, porra, que salvamento maneiro, hein? Bem legal. Mesmo. E agora, para finalizar aí, eu queria que você, pô, passasse, assim, 2 recados, né? Um para quem quer ser guarda-vida de São Paulo e o outro para quem já é guarda-vida de São Paulo, né? Assim, por você já ser um cara muito experiente, que já vivenciou muita coisa, são essas 2 coisas, 2 recados. Para quem quer, o jovem que quer entrar hoje para ser guarda-vida, tanto temporário como policial militar, e o segundo recado para quem já está no efetivo. Tá. Bom, o primeiro recado para você que ainda está assistindo o nosso podcast, que está acessando essa informação, é porque Deus está colocando no seu caminho que você pode, né, servir as nossas instituições, seja em qual estado for. Você tenha um interesse, você procure se informar com os guarda-vidas das praias, os que estiverem mais próximos de você, que você se informe para ver o que você pode fazer para conseguir passar pelo processo seletivo e que você possa servir com a gente. É uma oportunidade ímpar você servir em qualquer unidade que seja do Corpo de Bombeiros, que seja no guarda-vidas, né? É uma missão ímpar. Se vocês pensarem no mundo, quantas pessoas têm a oportunidade de viver de praia, né? E em muitas das instituições que nós temos, ter ainda um plano de carreira, né? Para você desfrutar e ter uma vida e construir a sua vida estável, a sua família. Então, meu, busca isso. Essa mensagem, esse podcast caiu lá para você, para que você venha fazer parte desse time, dessa família com a gente, tá bom? E para a galera que é do nosso efetivo, as mensagens pelos colegas que passaram comigo nos cursos, que vão passar, né, que são do Corpo de Bombeiros no geral aí, para se manter motivado. A vida ela é feita de fases mais difíceis, fases menos difíceis. Então você nunca se deixe desmotivar pela pouca energia de colegas que estejam ao seu redor. Então mantenha-se sempre apaixonado pelo serviço, mantenha-se sempre muito bem condicionado. O treinamento físico, o condicionamento físico, seja qual forma você vai fazer, também serve como uma terapia mental, tá? Isso afasta ansiedade, depressão e uma série de males desse novo mundo que nós estamos vivendo.
Então, muita garra, seja por questões de salário, questões pessoais, não deixa isso te desmotivar. Servir ao próximo, seja ele o público interno, seja ele o público externo, é uma oportunidade única de vida. Então, é uma mensagem que eu quero deixar aí. E ser guarda-vidas, além de tudo, né? É um estilo de vida. Eu sempre falo isso, é um estilo de vida, não é só uma profissão, não é a unidade, ela não é só uma unidade, ela é uma entidade, né? Ela é uma estrutura sagrada, né? Que trabalha com a multiplicação de vidas, né? A gente salva, a gente preserva o que é de mais sagrado, né? A relação do homem na Terra, né? Parece até meio clichê, mas é realmente assim, é o lifestyle. Ser o guarda-vida é um lifestyle, mas Exato. realmente é um lifestyle. Isso de fato realmente é. Você leva uma vida diferente em prol da sociedade e realmente você vive de forma diferente. É um estilo diferente mesmo. Com certeza. Boa, só te agradecer, irmão. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o trabalho que vocês vêm fazendo vem sendo bastante admirado por nós aqui no Grupamento Marítimos, né, no GBMar. A gente vê com muito bons olhos. A gente teve um contato do efetivo de vocês com a gente para conhecer um pouquinho do nosso serviço. E a gente também tem interesse em ir lá conhecer o curso de vocês, né, a formação dos guarda-vidas de vocês. E uma honra estar podendo participar dessa interação entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Obrigado pelo convite aí. É isso, irmão. Pô, valeu, obrigado Legal. aí, o prazer foi nosso. Se precisar, é só chegar lá. Tamo junto, então. Valeu. Valeu, galera. Um grande abraço. Abraço aí.